Novo técnico do São Paulo, Roger Machado, é bem mais barato do que seu antecessor, Hernan Crespo. O gaúcho vai custar, ao lado da sua comissão técnica, cerca de R$700 mil mensais. Hernan Crespo ganhava R$1 milhão por mês, seus auxiliares custavam outros 300 mil mensais. Ou seja, São Paulo diminui seu custo com técnico e comissão de 1 milhão e 300 mil mensais para 700 mil por mês. Uma economia de 600 mil por mês, se a gente multiplicar pelos meses até o fim do ano, incluir o 13º, dá para dizer que a economia do São Paulo gira na casa dos 6 milhões e 600 mil reais. Mas, com uma observação importante, a dispensa de Hernan Crespo vai custar logo de cara uma multa de 3 milhões e 900 mil reais. Roger Machado, que faz sua estreia com a camisa do São Paulo nessa quinta-feira, confronto contra a Chapecoense no Canindé. O provável São Paulo vai a campo com Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, no meio campo Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, na frente Lucas Moura, Caleri e Luciano. Você gosta da ideia do Roger Machado? Quase pela metade do preço de Hernan Crespo? Acha a contratação equivocada? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Tudo bem, então vamos falar desse jogo da estreia do Roger. O que será que ele vai fazer? Será que vai promover algumas mudanças em relação ao Crespo? Valentim Furlan, agora sim, acho que a gente te ouve. Valentim, vamos começar do início, falar um pouquinho desse início de trabalho do Roger, depois a gente fala do time que pode ir a campo logo mais. Mas é um início aí que vem agradando, as primeiras atividades, a galera tá gostando. Geralmente é assim, né? Chegou técnico novo, nossa, ele tem boas ideias e tal. Mas no caso do Roger costuma ser assim mesmo. Os jogadores gostam muito dos treinos que ele comanda, né? Como tem sido essa primeira avaliação? Tudo bem? Boa tarde. Problema de bastidores aqui. Boa tarde. Mas o que eu escutei, inclusive, ontem à noite falei com bastante gente no São Paulo, e seja gente da diretoria, gente próxima da presidência, falei com bastante gente mesmo. E foi quase unânime. Os primeiros 2 dias do Roger Machado não só animaram, empolgaram bastante, se surpreenderam bastante, inclusive com a parte técnica dele. No primeiro dia ele colocou todo mundo no auditório do CT da Barra Funda, ali ele fez uma apresentação sobre ele, sobre a comissão técnica, enfim. E depois ele fez uma apresentação tática sobre a Chape, e me falaram que a galera gostou demais. É lógico, a gente está falando de um técnico que foi muito bancado pela diretoria, então a diretoria já sabia os métodos do Roger, era natural que se ele usasse os mesmos métodos, se ele apresentasse a mesma proposta de jogo, a galera ia gostar. Ele meio que repetiu o que a galera já sabia que ia acontecer, mas enfim, isso posto, a gente vinha falando nessa semana como o Crespo acabou sofrendo com alguns problemas internos, né, com relação à habilidade de lidar com algumas situações, e como isso vinha sendo incômodo para a diretoria, quando chega um cara novo que é capaz de suprir vamos colocar aqui, essas demandas internas, é claro que isso aí agrada, né? Mas o que eu escutei é que, principalmente com o jogo mais agressivo, focado bastante em posse de bola, eu acho que pode casar bem aí com a proposta que o time tem para essa temporada. É uma mudança de estilo, não só campo, né, mas de discurso também, né? O São Paulo querendo um estilo agressivo, o São Paulo não briga por 45 pontos, né? Essa é a visão da diretoria. Então é meio que um simbolismo aí de como o São Paulo quer mudar de ares aí nessa temporada, Luiz. PVC, você acha que a tendência é o Roger Machado promover muitas mudanças em relação ao Crespo ou manter o que vinha sendo feito, colocando ali aos poucos, né, um pouco da filosofia dele? Eu acho que ele vai manter, ele vai mudar o tipo de marcação, ele vai mudar, porque ele vai marcar por zona, vai ter algumas perseguições mais longas, mas aí vai ser marcação por zona. O Crespo marca individual a maior parte do tempo, perseguições longas, muito longas. Ele já falou, maestro da perseguição individual é Bielsa. Ele segue a perseguição individual do Bielsa, que é um mérito. O Bielsa é um grande técnico de poucos títulos. Mas não adianta a gente ficar mais olhando para o tipo de treino que o Roger faz, que há muito tempo a gente sabe que o treino dele é bom, que os jogadores gostam dos treinos dele. Hoje começa o que vai ser um sucesso ou um fracasso. Porque se tiver um meio caminho, a torcida vai considerar um fracasso, porque a torcida não queria a demissão do Crespo. Então, hoje começa o que tem 2 pontos. Ou é 10 ou é 0. E começa a ter ganhado a Chapecoense. Mesmo se ganhar, não sei se vai chegar no 10, né, PVC? Não, mas aí eu ganhe muito bem. Aí eu acho que tem um caminho de você entender. Porque ganhar é obrigação hoje. Porque ele pode ser líder do campeonato hoje à noite. Se o São Paulo ganhar da Chapecoense no Canindé e o Palmeiras empatar com o Vasco no São Januário, o São Paulo é líder do campeonato.
E significa que isso é mérito do Roger? Claro que não. Quem trouxe o time até o segundo lugar foi o Crespo com os jogadores. Começa hoje. O trabalho do Roger, a gente sabe, conhece, eu reputo um trabalho bom. Tem poucos títulos? Tem. O Bielsa também tem e é bom trabalho. Vai mudar sistema de marcação, vai mudar tipo de controle da posse de bola, vai mudar quem dá largura para o campo de um lado e do outro, vão mudar coisas importantes. Ele vai ter um volante que talvez faça papel de terceiro zagueiro na saída, vai mudar coisa a médio prazo. Não vai ser hoje que você vai fazer estalar os dedos e ver, nossa, nasceu um novo São Paulo. Não se trata disso. Ganhar é o fundamental para o São Paulo hoje, para tirar um pouco dessa nuvem de pressão e conseguir ter um caminho de trabalho mais limpo. Ele já chega com a corda no pescoço, né, Danilo? Por tudo que aconteceu, pela torcida ter sido tão contrária à saída do Crespo e uma rejeição tão grande, tão bizarra mesmo em cima do Roger Machado. Então, é ganhar ou ganhar hoje. Se os primeiros 5 jogos ali ele não for bem, já vai começar uma pressão muito grande. Então, entrar com esse pé direito hoje vai ser fundamental nesse sentido. Totalmente fundamental. Entrando um pouco no modo PVC aqui, eu estava, antes de vir para cá, relendo uma parte do... O que seria o modo PVC? Primeiro de contar as histórias. Aí eu estava relendo a biografia do Ancelotti. A biografia não, um dos livros do Ancelotti. O Sonho ou o outro? O do Liderança Silenciosa. Liderança Tranquila. Tranquila. É. E aí o Ibrahimovic escreve um capítulo falando assim, o Ancelotti, para mim, a principal característica dele é que tem a questão tática, porque ele é italiano e tudo, mas ele sabe o que precisa fazer para ganhar. E eu trouxe isso porque eu acho que é o que o Roger precisa fazer. Ele não precisa querer mudar, dar a cara dele, fazer um trabalho autoral na primeira semana. O importante agora é ganhar. Ganha, de preferência, convencendo, 2, 3-0. Vai jogar bem depois, aí no fim de semana um empate, ganhando. Enfim, ter um começo bom para que essa sombra que está em cima dele suma. Dali para frente, agora eu quero pôr o Lucas Moura numa posição XY, eu quero tirar o Luciano do time, eu não quero mais jogar com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, mas primeiro, eu acho que o Roger precisa ganhar, não importa como, precisa ganhar os 3 pontos e é isso que importa. Depois, pense em mudar. Eu, no lugar do Roger, faria isso, esse elogio do Ibrahimovic para o Ancelotti. O importante é saber o que precisa ganhar e acabou. E pensando nisso, o que ele vai fazer para ganhar, que é o que ele precisa, hein, Valentim? Pensando em nomes aí nesse time. Teremos mudanças, Danielzinho de volta ao meio de campo, né? Foi banco contra o Palmeiras, inclusive foi uma crítica que o Crespo sofreu muito por não ter usado o Danielzinho, por ter colocado o Luan naquele jogo, né? Foi inclusive uma das razões ali, uma das várias razões que fizeram a diretoria tomar essa decisão. Mas volta do Danielzinho, que a gente pode imaginar desse time, acho que a gente já tem até um campinho aí pra gente imaginar esse São Paulo. Como vocês podem ver, quando um técnico anterior ganha 7 de 9 partidas, é normal que o cara que chegue depois se mantenha à base, né? E é justamente isso que a gente espera e que eu tenho escutado que o Roger deve fazer. Então, manter o 4-3-3 com o trio de meio campo que... E picotou o áudio do Valentim, hein? Será que a gente consegue... A conexão caiu, Valentim? Oscilou não, caiu mesmo. Daqui a pouco o Valentim volta. Mas vamos colocar de novo o campinho lá, que a gente vai analisando aí o que ele pode fazer. Rafael no gol, aí tem o Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e o Enzo Dias. O meio de campo, que foi o meio de campo que acertou mesmo esse São Paulo, com Bobadilha, Marcos Antônio e o Danielzinho. Luciano e Lucas Moura e Caleri na frente. É isso, gente? Eu acho que é isso, mas eu acho que ao médio prazo, por exemplo, se tiver condição física, o Wendel vai ganhar a posição. O Wendel foi jogador do Roger no Grêmio. E o Wendel, grande jogador. O Enzo Dias está mais forte, né? O Enzo Dias tem mais força física. Ferreirinha foi jogador dele também? Será que pode... Acho mais difícil o Ferreirinha. Mas pode ser. O Ferreirinha para tirar o Luciano e jogar o Lucas de segundo atacante, mas precisa ter um meio de ligação, provavelmente. Eu acho que a médio prazo ele vai mexer, mas tem que começar com a base. Valentim voltou, vamos ver. Oi.
Aí, Valente, vamos falar um pouco. Não, esperando eu responder. Beleza. Pode ir. Então pode sobre o Wendel, continuar. a questão do Wendel é que ele precisa ficar em pé, né, PVC? Ele se machuca muito o Wendel. Inclusive, na temporada passada, ele se lesionou e na penúltima partida da temporada, ele sofreu outra lesão. Ele retornou só agora nessa temporada. Eu acho que, da base do time, o que a gente pode questionar é se o Cauli tem alguma oportunidade de virar titular em algum momento. Só que como o São Paulo tem esse trio de meio campo que vem funcionando muito bem, e mais uma vez, foi a não utilização justamente do trio contra o Paulo, um dos vilões aí da saída do Crespo. Eu acho que a grande questão aí é como que ele vai mexer na parte da frente. Porque atrás do São Paulo tem um time realmente muito bem postado já. O Sabino renovou o contrato recentemente, o Alan Franco é praticamente uma unanimidade. Enzo Dias, na temporada passada, foi visto como uma grande surpresa, inclusive, quando se lesionou. O São Paulo acabou até preferindo usar o Ferreirinha de ala. O Crespo preferiu usar o Ferreirinha de ala do que os outros laterais esquerdos que o São Paulo tinha no elenco. E o Lucas Ramon também, gratíssima surpresa do São Paulo. Eu acho que a grande questão é como que o Cauli, e se o Cauli vai conseguir entrar em algum momento durante a temporada. É uma boa questão. Desculpa, eu tô recebendo 25 grupos o print do Solução do Morumbi assim. Tá vendo isso que a gente faz? Era uma brincadeira, né? Mas agora já foi. Desculpa, Danilo, agora essa culpa foi minha. Porque eu insisti. Jesus Cristo. Ai, Danilo, aqui a gente faz dessa, a gente pratica um pouco de bullying pra às isso, vezes. Tem que assumir. Não vai ficar de bote. Não, pelo contrário. Nem de bodo. Não, nem de bodo. Isso é bom, gente, dá engajamento pro canal, é ótimo. Não é não, Danilo? Você só não pode ir na bancada do Maracanã junto com o Marcão. Não dá. Nem no Morumbi, agora, no caso. Você vai ganhando aí seus desafetos, Danilo. Mas tá bom, é bom. Você tá preocupado? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Muito bom, muito bom. VVZ, você está falando, né, que é um bom questionamento sobre a utilização do Cauli. Porque o Cauli é um... Eu acho que tem uma coisa dos grandes clubes que passaram muito tempo sem títulos em sequência, você tem uma tendência de olhar para trás gigantesca. Eu não acho que o Lucas vai olhar para trás, o Lucas vai olhar para frente. O Lucas é muito importante. Mas você tem uma tendência de procurar uma grande grife, uma grande novidade, uma grande notícia no passado, que é o São Paulo trazer de volta o Luiz Fabiano, trazer de volta o Kaká, trazer de volta o Lucas. Repito, o Lucas é muito importante, muito valioso hoje. Mas se você descobrir novos ídolos, descobrir novas estrelas, o Cauli pode ser isso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.